Só da amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quantos já foram abençoados nessa noite? Pode dar uma glória a Deus. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder retornar a esta casa, né, e saber que essa igreja ela marcou as nossas vidas, o nosso ministério. Tenha certeza no coração, amados irmãos, que nós amamos vocês. E o motivo de estarmos aqui é porque nós somos uma família de Deus. E por sermos essa família de Deus, nós temos que compartilhar, né, aquilo que Deus tem feito, tem falado, né, aos nossos corações, para que também a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, ele possa participar, né, de alguma forma, né, em nossas vidas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O motivo de estarmos aqui, amados irmãos, é tão somente para apresentar, né, esse projeto La Lumière, essa missão que Deus colocou no nosso coração, né? Todos sabem, e essa igreja também foi uma das intercessoras, né, quando o nosso filho Caleb foi diagnosticado com doença rara. E aí essa igreja ela também se envolveu na campanha para levantarmos o recurso, né, para fazermos a cirurgia dele até ali na França, na cidade de Paris, aonde só existia, né, esse recurso, né, mais preciso para que o nosso filho fosse curado. Mas Deus, na sua soberania, no seu plano perfeito, né, ele já tinha determinado, né, esta doença no meu filho, porque quem formou ele foi o próprio Deus, sabendo Deus que no momento oportuno iria usar esta enfermidade para a sua glória. Aleluia. Quero confessar aos amados irmãos que eu não esperava, né? Eu jamais imaginaria que essa enfermidade do nosso filho ia causar, né, esse impacto na nossa vida, em fazer com que a gente cruzasse o oceano, colocasse os pés naquele lugar e a partir daquele momento sentir no nosso coração o amor por aquela nação. E eu disse, meu Deus, eu fiquei imaginando, se Deus quisesse ter curado meu filho, ele tinha curado. Mas Deus tinha um propósito, o propósito de Deus era justamente fazer com que o nome dele fosse glorificado, né? E aí Deus usou essa situação toda, dessa enfermidade, fizemos uma campanha para levantarmos 180 mil, que era o valor dessa cirurgia, né? Para que Deus envolvesse muitas pessoas, para que o meu filho ficasse conhecido, para que a gente também ficasse conhecido, porque Deus tinha um propósito maior. E amados, eu quero dizer para você que todas as coisas elas cooperam. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque o nosso Deus é um Deus de estratégia. Ele sempre tem algo para realizar na nossa vida. E aí levantamos essa quantia. Deus levantou uma multidão para nos ajudar. E quando colocamos os pés naquele aeroporto, eu olhei para a missionária, para a minha esposa, e disse, filha, Deus não trouxe a gente aqui somente para fazer essa cirurgia de Caleb. O Espírito Santo de Deus já estava ministrando no meu coração. Por quê? Nós sabemos que quando nós fazemos uma viagem para outro lugar, para outro país, né, quando a gente chega, a gente sente uma sensação, né, assim, de alegria, alguma coisa diferente. Eu confesso aos irmãos que parecia que eu estava num bairro aonde eu congrego, aonde eu pastorei. E eu disse para ela, parece que eu estou no Colina do Sul. Nada daquele país me encantou, nem a dor eu não sentia nenhum prazer, para mim era uma coisa totalmente natural. E aí o nosso Deus começou a falar conosco, através de palavra, através de profetas. E aí nós começamos a sentir a atmosfera daquele lugar, a frieza espiritual e a necessidade daquele povo de conhecer a Jesus. Amados, é um lugar conhecido
como a cidade das luzes. É um país de primeiro mundo, mas só existe duas diferenças entre as pessoas do mundo todo: as que têm Jesus e as que não têm Jesus. E aquela nação, ela pode ser uma nação de primeiro mundo, eles podem ter o dinheiro que for, mas se não tiver Jesus, eles não têm nada na sua vida. E aí, amados irmãos, eu entendi que Deus queria nos levar daquele lugar não apenas para fazer a cirurgia de Caleb, mas Ele tinha um propósito naquele lugar. E o propósito era justamente nos arrancar do Brasil para levarmos e fazermos missões naquele lugar. Deus falava no meu coração: seja a resposta. Seja a resposta para os dilemas deste mundo. Sabe qual é o maior dilema desse mundo? É o pecado. Sabe quem resolve? Jesus. Por isso que a igreja do Senhor, eu e você, não é estrutura física. Eu e você, nós somos a resposta para os dilemas desse mundo. E querendo Deus nos levar para aquele lugar, e Deus me dá uma palavra. E aí eu queria compartilhar com os amados irmãos. Amém. Que se encontra lá em Atos capítulo 3. Um texto bem conhecido. Mas Deus me fez ver esse texto de maneira muito especial. Esse texto falava muito no meu coração. Atos capítulo 3. Mesmo sentado, quando você abrir, diga amém. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 3. Amém? Amém. Diz assim, preste bem atenção ao texto. Talvez você tenha ouvido ele de várias maneiras, de muito jeito, mas com certeza, eu tenho certeza que hoje Deus vai falar de maneira diferente ao nosso coração. Amém, eu creio. E diz: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas. Pedro e João, olhando bem para ele, e então Pedro disse: olhem para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quantas vezes eu e você saímos de casa para adorar ao Senhor na igreja, no templo? Com quantas pessoas eu e você se deparamos? Quantas pessoas nós já ajudamos com aquilo que elas mesmas estão precisando ou querendo?
E o que me chama a atenção nesse texto é que esses dois homens, Pedro e João, eles estavam indo adorar o Senhor no templo, e com certeza muitas pessoas iam até aquele lugar. E é interessante que neste lugar observaram de maneira diferente aquele homem, e pararam e fixaram os olhos naquele aleijado, e aquele aleijado com certeza pediu esmola àquele homem, aqueles homens, e aqueles homens olharam para ele de maneira diferente, olharam para ele como a resposta para o que ele precisava, para o que ele necessitava, não para aquilo que ele estava querendo naquele momento. Naquele momento eles olharam para aqueles homens que estavam esperando ele dar alguma moedinha, alguma gratificação a eles. Mas ousadamente eles entenderam que ele era a resposta e disseram: olha, eu não tenho prata nenhuma, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Aleluia. Para sermos a resposta que o mundo precisa, a igreja do Senhor precisa olhar para as pessoas ao seu redor, mas olhar para elas não tanto aquilo que elas querem, mas aquilo que elas precisam, e as pessoas precisam de Jesus. As pessoas precisam de Jesus Cristo de Nazaré. A igreja do Senhor, ela foi chamada, ela foi designada, ela foi escolhida pelo Senhor para ser a resposta que o mundo necessita. A igreja, ela precisa ir, ela precisa anunciar, ela precisa proclamar as grandezas de Deus. E a igreja, ela precisa ser essa resposta, porque o próprio Jesus, ele nos ensina. Certo dia Jesus ia passando pelo lugar, e nós sabemos, quando Jesus estava caminhando, uma grande multidão seguia. E um certo homem chamado Zaqueu, de pequena estatura, queria conhecer, queria ver quem era Jesus, mas por ser ele pequeno, como era que ele ia ver com aquela multidão? Aí ele decide subir em uma árvore e esperar Jesus passar. Mas Jesus não passa. Jesus olha, Jesus observa, Jesus está atento. Ele olha para aquele homem e diz: hoje me convém entrar em tua casa. Jesus sabia que aquele homem era até rico de posses, mas Jesus sabia que aquele homem precisava era ter um encontro verdadeiro com ele. As pessoas precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus. E quando eu estava naquela cidade de Paris, levamos um contato de uma irmã chamada Suzana, que ela mora lá há mais de 33 anos. E aquela mulher, no dia de sexta-feira, ela liga para mim e diz: olha, pastor, eu gostaria muito de lhe conhecer. Hoje nós estamos indo para um culto no centro de Paris, em um salão de cabeleireiro, e nós gostaríamos de lhe levar. Eu digo: pois bem, então posso passar aqui para a gente me conhecer. E aquela mulher chegou daquele lugar onde nós morávamos, no apartamento, estávamos lá, e ela chegou, ver ela, um jovem e o seu esposo, o irmão menor. Nós descemos do apartamento, se cumprimentamos, se conhecemos, e dentro daquele carro tinha um jovem vestido com uma capa preta, de óculos escuros, já era ficando à noite, chapéu preto, muito estranho. E eu senti algo diferente naquele lugar. Fui conversando com ela. Ela disse: nem meu marido, nem meu filho, eles falam português, não se interessaram na língua.
Eu disse: seu filho tem algum problema? Ela disse: faz 7 anos que ele vem sendo acompanhado pelo psiquiatra. Ele não dorme. Ele vê vultos, ele vê vozes. Fomos até o lugar onde iríamos adorar o Senhor. Aquele jovem desceu do carro e se encostou na parede e ela ficou. E eu disse: irmã Suzana, ele não entra nisso não. Mas nós não podemos deixar ele em casa porque nós temos medo dele fazer uma coisa pior com ele. Entramos para adorar naquele lugar e quando estávamos adorando, o Espírito de Deus falava no meu coração: olhe para aquele jovem. E eu disse: irmã Suzana, eu senti um desejo no meu coração e orar pelo seu filho. Ela olhou para mim com a lágrima descendo no rosto e disse: faz 7 anos que eu espero por essa oração. E eu disse: meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar? E aí eu fui até lá fora, pedi para ela me acompanhar para que ela traduzisse a oração e perguntasse a ele se eu podia orar por eles. Ela perguntou lá em francês a ele não respondeu nada, continuou parado. Ela disse: pode orar, pastor? Eu disse: quando eu for orar, a senhora, por favor, a senhora traduz. Quando eu coloquei as mãos sobre o ombro dele, o Espírito de Deus disse para mim: eu sou o Deus de todas as línguas. Eu disse: irmã Suzana, não precisa interpretar mais. Olha para quando ele sai da vida desse jovem agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Só foi isso que eu fiz. Ele tirou o óculos, colocou o óculos aqui, tirou o chapéu e entrou para adorar. E até hoje ele dá testemunho para ninguém. A igreja do Senhor, ela precisa ser a resposta. Ela precisa olhar ao seu redor e olhar que as pessoas, mais do que as coisas, elas precisam de Jesus. Porque não adianta um homem ganhar o mundo inteiro, não adianta um homem ter posse, não adianta ter carro bom, ter casa boa, não adianta ter uma conta gorda. Não, se ele não tiver Jesus, ele não tem nada. Amados, a palavra do Senhor nos ensina que a igreja é a resposta para as pessoas. Nós sabemos também, irmãos, a palavra do Senhor fala também de um aleijado, um deficiente lá em Cafarnaum, no quartel-general de Jesus, onde Jesus sempre estava ali. E existia um homem também deficiente ali, mas a casa estava cheia. Jesus estava falando das pessoas e as pessoas estavam a ponto de não ter nem espaço para elas entrar, nem pelas janelas. Mas existia naquele lugar 4 homens ousados. Existiam 4 respostas para o dilema daquele aleijado e disse: vamos pegar ele, vamos fazer com que ele tenha um encontro com Jesus. Aqueles homens não olharam a dificuldade porque não podiam colocar ele pela porta, não podiam colocar pela janela e disse: agora vamos subir no telhado, vamos tirar o telhado, vamos tirar as telhas daquele lugar e vamos descer ele, porque aquele homem precisa ter um encontro com Jesus. E a primeira coisa que Jesus diz àquele homem é: seus pecados estão perdoados. Aleluia! A igreja do Senhor, ela precisa ser essa resposta. Amém. E ouvindo esse chamado de Deus em nossos corações, nós decidimos largar tudo, largar o sucesso ministerial pelo chamado de Deus, largar a estabilidade financeira, deixar para trás
porque nós entendemos que nós somos a resposta também. Deus podia levantar pessoas daquele país por mim, mas Ele quer nos levantar. Quem sou eu para contestar com o Senhor? Largue tudo, Senhor. Largue tudo e comece tudo do céu. E ele disse: eu vou obedecer. Eu só tenho a minha vida para dar. Eu disse: eu não me conheço, nem português eu sei falar direito. Ele disse: eu vou te dar a língua. Eu sonho falando francês. Eu vou cometer la vérité, vous libérer. Sabe o que foi que eu falei? E conhecereis a verdade vos libertará. Je vais vivre le français de la joie et au vert concernant eu vou ativar a língua francesa e vou viver o que essa língua puder me oferecer naquele lugar. Um Deus que chama, um Deus que capacita. A igreja ela precisa ser a resposta. Mas o que me chama a atenção é que aqueles homens apenas observaram ao seu redor a necessidade daquele homem. Ele diz assim: olhe para nós. É muita ousadia. A palavra do Senhor diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Homem cheio de Jesus. Homem cheio de Jesus tem autoridade para dizer assim: em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, levante, vai, volte. Homens consagrados, homens que entendem que esta resposta, e essa resposta, ela não pode ser de qualquer jeito e de qualquer maneira. Tem que ser com ousadia do Espírito. Tem que estar cheio de Jesus. Por isso que nós estamos aqui, para buscar o apoio da igreja, as orações dos santos, os intercessores, as pessoas que vão estar clamando aqui, enquanto nós vamos estar naquele lugar, enfrentando as trevas. Vai estar um povo aqui intercedendo de joelho e dizendo: Jesus, Jesus, vai ali com aquele casal, com aquela família. A obra do Senhor é feita dessa forma. Uns vão, outros oram e outros contribuem. Não é com muito não, é a oferta da viúva. É a fidelidade. Amém. Assim como o Senhor fez para arregadarmos o dinheiro da galera, disse: assim vou fazer para manter você naquele lugar. Esses homens aqui, cheios de Jesus, fizeram a diferença. Esses homens resplandeciam a luz de Cristo. Cristo era na vida deles. Cristo é na vida da igreja. A igreja precisa entender que ela é essa resposta, porque ela é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você, verdadeiramente, nós temos autoridade, porque Ele é quem nos dá. Não adianta só conhecer as Escrituras, tem que viver, tem que praticar, tem que buscar. Eu me deparei esses dias com um amigo e ele dizia: nunca mais eu vi milagre, nunca mais eu vi, porque eu vejo é todo dia. Eu vejo é todo dia. O crente, ele precisa estar todo dia de joelho,
buscando na presença de Deus para ver Deus agir, porque eles estão não vendo. Às vezes Deus está fazendo o cara não está vendo. Tem um escritor, um pregador, ele contou uma ilustração, eu já contei aqui várias vezes, vou contar de novo, não tem nada. De um jovem que gostava de ir para a fazenda com o seu avô. E ele gostava de cavalgar. Cada um botava a cela do cavalo e saía cavalgando na propriedade. E aí o jovem saiu de um lado e o avô do outro lado, cavalgando. E aí o cavalo do jovem caiu, deu uma barreira, caiu por cima dele, e foi aquela bagaceira. Quando ele se levantou, não teve nada, aí voltou para esperar o avô chegar para contar o milagre que Deus fez. Aí o avô chegou lá e disse: o que foi, meu neto? Mas o senhor não sabe o milagre que aconteceu? Eu ia cavalgando e caí num penhasco, e cavalo, você lembra, seu cavalo, e eu estou aqui. Ele disse: milagre maior aconteceu comigo. Poxa, o que foi que aconteceu com você? Eu disse: eu caí e o cavalo caiu. É preciso acontecer algo trágico para a gente ver o milagre? O milagre é você estar aqui já hoje. Amém? Amém. Mas só enxerga isso. Quem reflete a glória de Deus, quem está buscando a Deus, quem está em intimidade com Ele, que está vendo os passos, o cuidado, sabe? Eu estava bebendo uma vez conversando com o pastor ali. Eu não quis dizer nada, mas eu estava com vontade. Eu estava só agradecendo esse filho. Eu digo: oh, Deus maravilhoso, é comparado à água daqui. Sacia a nossa sede. E amados irmãos, para finalizar e já passar a parte da missionária, para falar sobre o que verdadeiramente nós vamos fazer na França, eu quero finalizar nesta noite, para que a gente possa refletir que a igreja, para ser a resposta do Senhor, em primeiro lugar, ela precisa observar as pessoas. Em segundo lugar, ela precisa refletir a glória de Deus, a luz de Cristo. E ela precisa compartilhar não o que as pessoas querem, mas o que elas necessitam. E as pessoas necessitam de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas precisam conhecer Jesus através da minha vida e da sua vida, através das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso comportamento no dia a dia. Ser rica precisa conhecer Jesus através da sua vida. Então deixe Jesus resplandecer em você, sabendo que quem curou aquele aleijado foi Jesus Cristo, o Nazareno. Mas quem estendeu as mãos e levantou ele foi os discípulos. Tenha atitudes diferenciadas. Procure fazer a diferença. Procure. Às vezes a gente está convidando alguém para vir para a igreja e aquela pessoa não vem. Quem sabe naquele dia você diz assim: hoje eu vou convidar, mas eu vou esperar ela lá. Eu vou ficar na porta. Hoje eu passo aqui, pegar na tua mão e vou levar a igreja para a casa do Senhor. Atitudes diferenciadas. Quem vai salvar, quem vai curar, quem vai libertar, quem vai fazer nova todas as coisas é o próprio Deus. Mas as atitudes diferenciadas, eu e você temos que fazer. Aquilo ali já ficou olhando para eles, sem saber. Ei, levante, e às vezes já foi na obra, seja ouça. E nós dissemos ao Senhor, assim como um dia, também o apóstolo Paulo, ele declarou, quando ele estava no seu discurso diante dos obreiros ali de Éfeso, quando ele estava indo para Jerusalém, e ele sabia que o que lhe aguardava não era nada de bom,
era perseguição e muita tribulação. Sabia que quando chegasse em Jerusalém, o próprio Espírito de Deus o alertava sobre isso. Porém, diante dessa realidade, Paulo ele almejava algo em seu coração, que era cumprir a sua carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. E nós também queremos, de maneira ousada, dizer isso também ao nosso Deus, não somente em palavras, mas com toda a nossa vida. E eu quero compartilhar esse verso com vocês. Eu quero dizer primeiro em francês, amém? Que diz assim a palavra do Senhor: Même quand ma vie aussi précieusement, que je termine ma carrière et le ministère, que je recebe do Senhor Jesus por témoigner do Evangelho de la graça de Deus. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém, amados? Essa é a nossa vida. Nós entendemos que nossa vida não é preciosa para nós mesmos, porque nós temos um ministério, a carreira cristã para ser completada, o ministério que o Senhor nos incumbiu de proclamar o Evangelho da graça de Deus. Entendemos que esse Evangelho precioso, gratuito, nos alcançou, nos salvou, e o Senhor nos chama como igreja para ser resposta e levar o Evangelho, compartilhar o Evangelho com o povo francês. Amém? Então, muito bem. Já foi falado, porque o vídeo ele já fala muito, né? O intuito do Senhor está nos levando para a França, né? Esse projeto que Deus tem colocado em nossos corações é de lá fundar, iniciar uma base missionária lá no Mier. E nossa missão, né, que estamos indo para a França, é estruturar uma base missionária na França, que irá funcionar para treinar e capacitar obreiros na evangelização dos povos de língua francesa. E o projeto também atuará com viés social. O próprio vídeo fala sobre isso, para atender refugiados. A região que Deus irá nos levar, que é a cidade de Troyes, é uma cidade onde tem muitos refugiados, muitas nações se reúnem naquele lugar. Então, no primeiro ano, a primeira fase da missão que Deus tem nos chamado é para que a gente venha imergir na língua e na cultura francesa. Então, esse primeiro ano, basicamente, é um ano de reconhecimento do território, de como é que se entender mais a cultura, os costumes e principalmente aprender a língua. Né? É um ano onde eu creio que talvez seja o mais difícil de todos, porque será um impacto muito grande sobre nossas vidas, principalmente porque a gente não vai saber assim se comunicar como a gente se comunica aqui. Então isso é um impacto muito grande, porém compreendemos perfeitamente, entendemos que o Senhor está nos levando e Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar essa língua. Deus tem nos chamado para ser como criança, tudo começando de novo. Tem quando a gente aprendeu a falar? Pronto, então agora com 44 anos eu tenho que aprender a falar de novo. Vou ter que aprender a falar. Tem que aprender a falar em outra língua. Então a primeira fase é para isso. E lá, quem vai nos receber na França? Porque precisamos de alguém que nos receba. Deus uniu o propósito. O pastor Renato e a pastora Dramita Bastos. Nós estaremos junto com eles no avanço da estruturação e no início da base missionária lá no Mier. Amém? Esse casal que irá nos receber, eles têm feito tudo para nós em relação ao que nós precisamos para viver, onde nós vamos morar. Então eles têm sido essa ponte. E lá nós vamos trabalhar junto. Inclusive eles vão nos ensinar também a falar. Vamos ter professor, mas vamos aprender também a falar junto com eles. Esse casal é um casal brasileiro que está na França já há 9 anos. Amém? Ele já tem visto permanente na França e também em casa lá na França. Essa é a primeira fase. É o primeiro ano que iremos passar na França, é para isso aí. Mas a gente sabe que Deus é soberano, é surpreendente, Ele faz como quer. A gente se planeja, Deus faz como Ele já planejou. De repente Deus pode nos dar a língua dentro de 3 meses, 4 meses. E aí a gente já vai começar a trabalhar diretamente na evangelização. Amém, amados?
Deus tem nos dado essa mesma visão. Nós vamos para lá para fundar essa base, estruturar essa base. Para que essa base? Para hospedar vocacional. Todo mundo aqui, se Deus vocacionar alguém chamar para a França, pode ter certeza que você já tem lá uma porta aberta. Já tem uma porta para receber, para fazer com você aquilo que agora estão fazendo conosco, mas dentro dessa visão, independente da instituição que aquele vocacional pertencer, Bethel Brasileiro, Batista, Assembleia de Deus, seja qual for quem Deus levantar, nós queremos ser ponte, nós queremos ser facilitadores do avanço do reino. Então é hospedar vocacionados, ensinar a língua e também a cultura, dar treinamento a eles de evangelismo e de discipulado e direcionar para os campos de atuação francesa. João é um evangelista. Amém? Então nós temos certeza que Deus, a gente vai começar a campular para entregar outras pessoas. Porque Deus não nos chamou para pastorear no tempo muito só. Mas são dons não, fala o nome agora. Ministério chamado de Deus, que são dons, né? Que é dado por Deus. Então, entendemos perfeitamente que Deus vai nos usar para abrir campo, para formar discípulo e para entregar aquele que Deus vai enviar, entregar, para tomar de conta e dar o procedimento da obra. Deus nos levará para outro lugar, para começar tudo do zero. Porque não é à toa que está nos chamando para começar tudo do zero. Sim, pois é. Deixa eu ver para cá. A segunda fase, quando já tiver tudo estruturado, é claro. Então, vá contando os anos aí na sua mente, né? Mas de repente Deus pode fazer diferente. A gente está planejando atuar com trabalhos sociais com os refugiados, como a gente falou e está no vídeo. E lá essa questão de restauração de imóveis, já é o pastor Renato que passou para a gente. Porque eles jogam imóveis fora, então como é que a gente vai atuar na base? A gente vai trazer os refugiados para restaurar esses imóveis, para dar trabalho, para fazer todo o acolhimento dos refugiados. Aula de jiu-jitsu de dança, então a gente já pensa em um dia, o filho Alaí está lá na França, amém? Nos ajudando, e aqueles que Deus levar, os missionários que também têm esses outros talentos. E também organizar feiras gastronômicas. Quem crê que nós vamos fazer cuscuz para os franceses comer, deu glória a Deus. Então já fez, porque a gente já levou. E tem uma coisa, se nós não tirássemos o cuscuz da mesa, o Benoal, o francês lá que cozinha, tem que me deixar mais sem nada. Foi cuscuz com força, ninguém deixou, então ele não mandou todo, senão ele ia ficar com fome. Fez cuscuz lá para o francês. Só fala alto, baixa o microfone. E o que tem falar que nós somos cuscuz? Ó, Bernardo, nós estamos falando bem, viu? Que é bom, você gostou do cuscuz do pastor João. Vai que ela assiste, né, Bernardo? Então, eu vou deixar isso aqui, né? Então, Marcos, olha, Deus tem planos, Deus tem falado ao nosso coração. Deus vai nos dar lá na França, nós vamos comprar a missão lá no Miel, nós vamos ter um ônibus, nós vamos fazer uma igreja móvel na França, amém? Quem crê da glória, irmão, porque vive pela fé, irmão. O pastor tinha rebaixado a cadeira, o pastor, a profissão dele é motorista de ônibus, amém? Motorista de caminhão, de ônibus e tudo. Então ele, quando a gente chega na pessoa, pela necessidade financeira, teve que rebaixar a carteira. Imagina, rebaixou, deixou de... E agora, de dezembro pra cá, com a pandemia, com o Detran fechado, com tudo sem funcionar, ele está qualificando a carteira dele, ele já vai fazer a prova agora em março, no Detran, para receber a carteira já para poder dirigir um de novo, e ele já tem uma carteira internacional, amém? Vai dirigir na França, porque ele vai dirigir na França lá, no ônibus, numa igreja móvel, para a gente falar de Jesus, irmão, porque o Jesus que salva aqui na Serrita, salva lá na França. Ele é o mesmo, porque quem salva ele não é a gente. Glória a Deus que a gente não tem poder para salvar ninguém. Quem salva é a palavra, a gente só faz pregar. E Jesus é quem salva. Então, para tudo isso, né, para nossa ida, nós vamos precisar das passagens aéreas, que vai depender muito da época. Se for agora, mais ou menos, é de 12 mil reais. Pode ser que venha
chega a 1.050 euros, porque o salário mínimo na França é 1.500 euros. Então lá nós vamos viver com menos de um salário mínimo. Então nós lá na França não vamos nem ser uma família assalariada, compreende? Então, mas o desafio é maior, porque esse dinheiro para nós aqui é por rico viver. Chega a 7.000 reais. Porém lá vai dar para viver uma vida justa, comendo, tendo que pagar aluguel, água, luz, o básico. Nem para outras coisas, nem para comprar roupa. Nossas roupas, o pastor Renato Evangelho já disse, vão fazer campanha na igreja, vai conseguir roupa de frio para a gente, roupa para Caleb. Nós vamos lá. Só essa malinha que a gente está viajando com ela aí de 10 quilos. Uma malinha cada um. E uma de cuscuz, amém? A maior vai ser a de cuscuz. A maior vai ser a de cuscuz. Eu ia levar nossos livros. Mas o pastor Renato disse, não adianta você fazer os livros. É pesado demais, vai ter que pagar muito para levar. Aí nós estamos vendendo os nossos livros também para arrecadar recursos. Livros queridos, livros que eu estou vendendo que eu choro. Eu estava vontade de chorar quando eu me lembro. Que eu já vendi aquele livro, eu choro. Mas eu sei que Jesus vai cuidar. Lá na França, amém? Em francês, eu tenho certeza disso. Então, nós vamos precisar desse recurso para a nossa moradia, para a nossa alimentação. Essa outra questão aqui é para depois, que são os recursos da base. Isso é depois, apenas está no projeto. Agora nós vamos precisar dos recursos para nós irmos e a nossa manutenção de pelo menos um ano naquele país, tá certo? Aquela questão é toda, cama, mesa e banho, é toda em relação à base em si, que é no futuro, né? Mais para frente. E por que a França, todo mundo já deu para entender, amém? Porque é uma direção de Deus, sou o lugar que Deus escolheu para nos levar. Então, se fosse aqui nessa rica, a gente estava aqui. Mas não é. Deus quer nos levar em sua soberania e vontade, o conselho eterno, que eu nem sei porquê. Já perguntei a ele, eu disse, Senhor, tanto fazer lá, com tanto jeito que o Senhor levar, que o Senhor está querendo levar a gente, meu Deus, eu amo o sertão e o Chico, mas Deus é soberano, amém? Deus é soberano, irmãos, então porque é uma direção de Deus, não é por vontade, não, porque por vontade eu não ir. E a França, nós entendemos que Deus tem nos levado para lá. A posição geográfica da França, ela fica no centro da Europa. E entendemos que Deus vai alcançar, e essa missão lá no Mier, Jesus vai levar para muitas nações. Você vai, se estiver vivo, você vai saber. E saiba que é com o viés, a visão de ponte. Não interessa a denominação, a visão é de ponte. Nós não defendemos a missão lá no Mier, nós defendemos a bandeira do reino. Amém? A bandeira do reino. É o reino que tem que avançar. Não é a missão lá no Mier que tem que avançar, não. É o reino de Deus que tem que avançar. Então a França é aqui, o francês é a quinta língua mais popular, mais falada. Existem inúmeros países africanos que a língua oficial é o francês. Viu, irmãos? Então Deus vai nos levar também para a África. Eita glória! E a França hoje vive completamente o ateísmo. Você viu aí no vídeo, 55% da população é ateu. Quer dizer isso? Que não crê em nada, em Deus nenhum. Sabe por que eles creem lá? 55% da população francesa, eles creem na razão e no poder. Pronto. É o que eles creem. É a razão, é o poder. Então não creem em nada, em Deus nenhum, nem em Buda, nem deuses, né? Nem nos deuses, nada eles creem. Eles creem na razão, 55%. Então não se apega a nada. E vocês viram a realidade espiritual, a carência, a influência islâmica. Olha, se você viu no vídeo, pronto, a única religião que cresce lá é o islamismo. 22% já. É a única que cresce. Eu quero que vocês compreendam só uma coisa. Quando eu estava estudando, lendo, orando sobre a França, Deus mostrando. Gente, a França foi o berço da contra-reforma. O que é isso? Foram os franceses, com a Igreja Católica Romana, que se levantou contra a reforma protestante. O que quer dizer isso em outras palavras? Que lá, pelo menos, o catolicismo romano era para ser a religião mais forte que tem, pois não é mais na França. O que Deus nos levou para ver lá foi muitas igrejas católicas fechadas. Não é evangélica não, é católica fechada. Momento, cidade não tem nem paz.
milagre. Cidade grande, como uma cidade Reims, que a gente conheceu, uma cidade universitária, que a igreja só abriu três vezes para quem quisesse casar dela. Aí contratava o padre vem e faz o casamento. Não pense que nem isso tem. Vocês avaliam que nem isso tem. Então, vejam o estado que esse país, essa população vive, porque justamente eles vivem um contexto de pós-cristianismo, que é isso. Que o cristianismo ficou para trás, não acredita em Cristo, não acredita em milagre, mas tudo por causa de uma teologia liberal que se filtrou, porque tudo começa com o ensino. Se filtrou-se na França e enfraqueceu a igreja não crê mais em milagre, a igreja não crê mais que Maria é virgem, a igreja não crê no nascimento virginal de Cristo, não que ela seja virgem, mas no nascimento virginal de Cristo, entendeu? Então a igreja começa a não crer mais na palavra, a palavra não é mais a palavra de Deus, né? Então veja o que acontece quando nós não cremos mais na palavra como palavra de Deus, que não falha, que não erra, que é infalível, né? Que é autoritária, que ela é autoritativa para nós, ela que comanda a nossa vida. Então, quando eu não creio mais nisso, acontece o que aconteceu na França, e não só na França, como em toda a Europa. Para vocês verem, é tão difícil para esses países que, além de todo esse contexto, quando diz assim, eita, vai para a França, os crentes, os irmãos, a igreja pensa logo, eita, vive lá. Veja que dificuldade que é para ir para um lugar desse. Toda a Europa, isso é pesquisa recente, de 2010 a 2020 agora, 10 anos, uma pesquisa foi feita pelo Instituto dos Estados Unidos, em toda a Europa, agora eu falo em toda a Europa, se converte 8 pessoas por dia, em toda a Europa, não é só na França. Então é algo assim alarmante. Entendemos que Deus está nos levando também para participar, para ser mais um ceifeiro naquele lugar, que não se juntar a outros, que Ele também irá levantar para o Senhor mesmo alcançar aqueles que Ele já separou na Europa, amém? E nós somos apenas instrumentos, e vamos lá, e quis o Senhor contar conosco, quis o Senhor nos chamar, né? Nem precisava, mas Ele quis nos chamar, e lindo como Deus faz. Veja, Deus é tão misericordioso, porque eu vejo a misericórdia de Deus nisso. Deus não precisava fazer, Deus nos levou lá, olha a misericórdia, levou para a gente ver com os nossos olhos, levou para a gente andar em 10 cidades francesas, conhecendo o contexto dentro dos campos. Eu cheguei a dar uma angústia no meu coração quando esse homem via a cidade, ele ficava chorando e dizendo, meu Deus, aqui não tem uma igreja, eu tenho filho, aqui não tem uma igreja. Quantas pessoas tem aqui, pastor? 2.000 pessoas aqui não tem uma igreja. Nenhuma, nem católica, nada. E eu, meu Deus, se eu estivesse aqui, não deixa de dizer uma coisa interessante. Já sabendo que Deus tinha chamado, irmãos, eu não queria, quando eu olhava na lista, eu senti um friso, uma dor no meu coração, uma angústia. Eu digo, Jesus, me leve de volta para o Brasil, que não aguento não. Só que Deus usou até francês, irmão. Quando a gente estava lá, esse homem fez visita pastoral. A pessoa desviaram para nossas vidas ser alteradas, irmãos. E Deus levou a gente para fazer visita pastoral. Há brasileiros que estavam lá, de famílias que são todas. Essa família, as irmãs da irmã Suzana, são 9 mulheres, todas casadas com homens de nacionalidade diferente. Casadas com pessoas da Noruega, japonês, da Inglaterra, de onde você pensar, cada uma é casada com, não tem assim, só ela é casada com francês, a outra já não é. Já é com coreano, já é com outra nacionalidade, uma coisa incrível. Todas estão afastadas do Evangelho. Deus nos levou lá para pregar para esse povo, né? Que aí foi em português, que elas falam português, foi só para elas. Lá em Paris, Deus nos levou para pregar para esse povo. Quando estávamos em Troyes, que é para a cidade onde nós iremos, que fica a 160 km de Paris, o pastor Renato Pastora Domingo nos levou para fazer visita também pastoral. E a gente foi visitar algumas famílias. E uma das casas que a gente foi visitar, eu lembro até o nome dele, que é irmão Didier. O nome dele é Didier. Quando a gente estava saindo, se despedindo, dando tchau, se despedindo, dizendo a bientôt, até breve. Ele falou algo lá,
francês, não falava, não entendi quando nós estávamos lá. E a pastora Dominga riu. Aí ela falou para nós em português: vocês sabem o que foi que ele disse? Eu disse: ué, claro que não, né? Ela disse que vocês não precisavam se despedir, porque vocês iriam voltar para a França. Desse jeito